Então, gente, só para exemplificar, eu postei esse exercício aqui de fixação sobre intervalo de confiança. Vocês não precisam entregar esse exercício, tá? É apenas para vocês praticarem para memorizar o processo de cálculo do intervalo de confiança. Então, o exercício ele diz o seguinte: vários medicamentos estão sendo testados para o controle da febre em 100 pacientes. Considerando que um paciente com febre apresenta temperatura corporal superior a 37,8 graus centígrados, ou seja, esse é o nosso valor de referência. Acima disso, o paciente está com febre, abaixo disso, não está com febre. Verifique quais medicamentos são eficientes no controle da febre, calculando o intervalo de confiança da média com 95% de confiança, probabilidade. E eu também estou pedindo qual medicamento apresentou melhor ou pior resultado. E aqui tem a tabela. Então, aqui são 6 medicamentos testados. Após o uso do medicamento 1, os pacientes apresentaram, e 100 pacientes apresentaram em média 36 graus centígrados. E o desvio padrão desses 100 pacientes foi de 2 para esse medicamento. Então, desvio padrão, a variação do medicamento 1 foi de 2, do medicamento 2, 5,6 e assim por diante. A gente observa que quem teve maior variação na amostra, lembrando que desvio padrão é uma medida de dispersão da média, então o medicamento 2 foi o que apresentou maior dispersão, então provavelmente ele vai ter um intervalo, uma diferença entre o limite superior e inferior maior, porque os valores variaram muito. A gente pode observar isso pelo valor de desvio padrão mais elevado, tá? Então, a gente tem que calcular o limite inferior e superior e ver se dentro desse limite inferior e superior, se o medicamento ele conseguiu abaixar a temperatura do paciente para valores inferiores a 37,8. Eu vou pegar essa tabela aqui, copiar, Ctrl C, levar para uma planilha do Excel para facilitar os meus cálculos, tá? E eu vou precisar para fazer o cálculo limite superior, a gente tem que saber qual que é o valor de T, qual é o valor de S, que já está aqui, e o valor da raiz de N. O que é o nosso N, o tamanho da nossa amostra? Foram testados 100 pacientes, como está escrito aqui, ó. 100 pacientes foram testados. Então, nosso valor de N para todos os medicamentos vai ser 100. Aí, eu vou arrastar esse valor aqui e copiar para todas as células 100, tá? Qual vai ser, então, o valor de T? Para a gente determinar o valor de T, a gente tem que saber o grau de liberdade e o grau de significância, né? Lembrando que para esse experimento, o grau de liberdade foi o quê? Foram 100 pacientes, menos 1, eu tenho 99 graus de liberdade, tá? E a confiança, o valor P, a probabilidade, é de 95%. Então, obtendo, então, o valor de T, tinha fechado o arquivo. O grau de liberdade foi 99, então é superior do que 100. Quando é superior do que 100, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar essa última linha aqui, independente do valor, esse valor de Z, tá? Lembrando que 95% de probabilidade, eu estou descartando 2,5 de um lado da curva, 2,5 do outro lado da curva. Então, eu vou utilizar essa coluna aqui, 0,025. que vezes 100 corresponde aos 2,5% que eu estou descartando para cada lado, tá? Então, tá fácil, já está selecionado aqui. Eu vou observar qual que é o valor do T, é 1,96, tá? Isso vai ser igual para todas as amostras, porque todas as amostras trabalharam com a mesma população de 100. Vamos supor que o medicamento fosse testado com 20 pessoas, aí eu utilizar aqui o grau de liberdade, 19, dentro do valor de 95% de probabilidade, ia ser 2,093.
Mas o exercício está falando que foram testados sempre em 100 pacientes. Então, o superior do que 100 a gente vai trabalhar com esse mesmo valor de 1,96, como a gente viu aqui na tabela, tá? 1,96 está dentro de 95% de probabilidade. Temos que calcular, então, o limite inferior e também o limite superior para cada uma dessas médias, para saber se os valores encontrados, se o que a gente observou aqui na média, se dentro desse intervalo de confiança de 95%, o medicamento consegue elevar a temperatura, baixar a temperatura do paciente para valores inferiores a 37,8. Então, pela média, a gente descartaria só esse medicamento aqui, que apresentou 39 graus. A gente não tem mais nenhum superior a 37,8. Mas, como a gente sabe, tem uma variação devido ao acaso, que está aqui indicada pelo desvio padrão, e a gente tem que verificar se mesmo com a variação do acaso, o medicamento é eficiente, tá? Limite inferior, então, vai ser... Lembrando que a fórmula do limite, o que é? A média mais ou menos, depende se é limite inferior ou superior, o valor do T vezes o desvio padrão dividido pela raiz da população, tá? Então... Eu ia escrever aqui a fórmula, mas aqui no Excel ele vai acabar entendendo como função, aí vai dar erro. Eu nem vou digitar aqui não, de novo a fórmula, tá? Mas é aquela fórmula que eu apresentei para vocês aqui no slide, a média menos o valor do T tabelado vezes o desvio padrão dividido pela raiz da população, da amostragem, do número de amostras avaliadas. Então, a média é 36, selecionei aqui os 36. Eu selecionei, mas vocês podem também digitar, não tem importância, tá? 36. Limite inferior, eu subtraio a segunda parte da fórmula. O valor de T, 1,96, vezes o desvio padrão, 2, dividido pela raiz de N, 100, ok? Deu 35,608, ok? Ao invés de digitar essa fórmula, de digitar aqui os valores, eu vou selecionar as células para vocês verem como fica mais fácil calcular todos os medicamentos. Então, igual a média menos o valor de T vezes o desvio padrão dividido pela raiz de N, 100. Fecha. O mesmo valor, 35,06. O limite inferior vai ser igual ao valor médio mais o valor de T, 1,96, vezes o desvio padrão dividido pela raiz da amostragem, número de amostras, N igual a 100, tá? Então, o limite superior é de 36,39. A nossa referência é o quê? O valor de 37,8, né? Que está no exercício aqui, considerando que a febre, que um paciente apresenta febre com a temperatura corporal superior a 37,8. Então, se o paciente tem 37,1, menor do que 37,8, o medicamento conseguiu fazer a diminuição da temperatura, foi efetivo no combate à febre, tá? Então, o medicamento 1, tanto o limite inferior quanto o limite superior foi abaixo do valor de referência. Então, o medicamento 1, ele consegue realizar o controle da febre, tá? Vocês vão calcular isso para todos os demais medicamentos, 2, 3, 4, 5 e 6, e verificar se esses valores, se principalmente o limite superior,
ele ultrapassa o valor de 37,8, tá? Se o limite superior for maior do que 37,8, o medicamento não foi eficiente, mesmo ele tendo uma média aqui menor do que 37,8, tá? E quando o medicamento nem para o limite inferior e o superior, que vai ser provavelmente vai ser o caso do medicamento 4, tem que calcular para ver, se nem o limite inferior conseguiu ficar abaixo do valor de referência, quer dizer que esse medicamento tem baixa eficiência, tá? Então é isso, vocês vão calcular o restante, vão ver qual que é mais eficiente e qual que é menos, quais estão conseguindo controlar a febre, qual é menos eficiente, qual é mais eficiente.